Aleluia, glória a Deus. Iniciando os nossos trabalhos neste domingo, onde nós iremos trazer uma palavra, acredito eu, direto do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Eu quero desejar as boas-vindas aos meus queridos irmãos que sempre estão aqui comigo, prestigiando a palavra do Senhor para enriquecimento da sua vida espiritual. E hoje eu quero trazer justamente uma palavra que ela reflete nos dias atuais comportamentos, maneiras de nós, alguns de nós, vivermos e sobrevivermos nos tempos atuais. A palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 17, e o versículo 22 até o 31, ele vem falar justamente sobre o apóstolo Paulo chegando em um lugar chamado Areópago e nos relatando sobre uma história de um Deus desconhecido. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele encontra uma cidade repleta de ídolos. É o que está no contexto de todo esse texto de Atos 22, do 17 até do capítulo 17, versículo 22 até o 31. Você poderá ler na sua Bíblia posteriormente. E isso conta-nos a história de que quando Paulo chega em Atenas, neste lugar chamado Areópago, ele chega e tem um impacto. Que impacto é esse? Ele vê uma cidade que está totalmente devastada pela idolatria. Ele vê pessoas que dedicam diversos altares a divindades. Uma das coisas que o Senhor mais condena, e ele diz que abomina, porque não divide a sua glória. A palavra do Senhor conta a história do povo de Israel, que quando levantava para si ídolos no meio do deserto, chegou ao ponto do Senhor matar pessoas com a questão da serpente, e isso é uma outra história que apenas estou mencionando. Mas quero hoje colocar esse importante centro cultural e filosófico que era Atenas, na época, na Grécia, e quando ele percebe esse altar com uma inscrição muito peculiar, estava escrito: ao Deus desconhecido. E justamente Deus desconhecido eu quero colocar como o tema da mensagem desta noite. Porque Paulo, quando ele chega na cidade de Atenas, ele não confronta e condena aquela idolatria grega. Pelo contrário, ele aproveita essa inscrição que estava naquele altar ao Deus desconhecido para usar com sabedoria a introdução do evangelho naquele lugar. Ele chega, argumenta com os atenienses a sua busca por um Deus que eles não conheciam, porque eles tinham diversas divindades, e essas divindades eles conheciam e sabiam. Agora eles colocam um altar vazio, juntamente com um dos outros deuses, e eles colocam essa inscrição: ao Deus desconhecido. Quando Paulo ele revela que eles estavam, na verdade, procurando o Criador de todas as coisas. Quando Paulo lhes informa que o Deus que, na verdade, eles ainda não conheciam, era aquele que um dia, com as suas próprias palavras, criou tudo, e com suas mãos criou o homem. Começa então a mostrar esse Deus desconhecido, o único e verdadeiro Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, e um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas e que sustenta a vida de todas as pessoas. Ele pega então, ele joga para estas pessoas uma brilhante ideia de como fazer e se deixar serem introduzidos a um altar de um Deus que de fato iria responder. Se nós formos ler
totalmente a mensagem, ela é longa, por isso não quero ler o texto todo, mas basicamente é isso que estou falando. Começa da seguinte forma: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Perceba a forma e a inteligência que esse homem de Deus, ele entra literalmente em confronto com aquelas divindades que eles criavam altares para colocarem. E o 23 diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele chega introduzindo a mensagem de salvação através de um altar que as pessoas tinham criado, porém de fato não o conheciam. E eu não quero pura e simplesmente nesta noite me prender apenas naquilo que Paulo direcionou para os atenienses, senão que eu quero trazer esta mensagem desta noite em uma reflexão ampla para os nossos dias atuais. Essa mensagem que Paulo ele coloca para os atenienses gregos de forma tão impactante, ele ressoa na nossa sociedade hoje, onde as pessoas nos nossos dias que se declaram religiosas, pessoas que vivem como se Deus fosse em suas vidas um desconhecido. Nós queremos hoje criar aqui, através desta mensagem, um questionamento. A quem nós estamos servindo nos nossos dias hoje? Quantos deuses nós temos na nossa vida? E qual é o Deus que de fato nós conhecemos a ponto de nos relacionarmos com Ele? Qual é o Deus que tem respondido às nossas perguntas? Qual é o Deus que tem estado conosco nos nossos momentos de solidão? Qual é o Deus que tem atendido quando nós precisamos de alguma coisa financeira? Qual é o Deus que tem nos respondido quando nós lhe clamamos por uma cura? Seja ela física, seja ela psicológica. Qual é o Deus que nós servimos hoje? Assim como os atenienses tinham altares para diversos deuses em seu tempo, em sua cultura, a nossa sociedade, ela tem os seus próprios altares. E há algum tempo passado eu falei justamente sobre altares aqui neste canal. E hoje o texto do tema Deus desconhecido me leva também a criar questionamentos para a minha vida e para a sua vida. Porque a nossa sociedade hoje, ela se relaciona com Deus criando altares. E o Deus que faz com que todas essas coisas possam acontecer e se tornarem reais na nossa vida, nós colocamos Ele em um altar desconhecido. Nós temos altares que nos levam a ter uma relação estrita com o dinheiro. Quando nós não temos, nos choca. Quando nós não temos, nos entristece. Quando nós não temos, nós criamos mecanismo, corremos atrás de relações, de fontes para gerar dinheiro. Porque o dinheiro ele acabou se tornando na nossa sociedade uma prioridade imediata. Pastor, o senhor está dizendo então que devo me relacionar com Deus e não me preocupar com o dinheiro? Não, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que o dinheiro não pode ser prioridade na nossa vida. O sucesso nós temos buscado a qualquer custo. Nós temos colocado o sucesso da nossa vida, da nossa profissão, da nossa formação. Nós temos colocado o sucesso profissional a qualquer custo. Nós temos buscado. Nem que eu tenha que trabalhar 8 horas, que é o que a lei permite e pede,
nem que eu tenha que trabalhar em casa mais 8 horas e faço 16, nem que eu tenha que virar o dia e que amanhã eu esteja com olheiras e que eu vá perdendo a vontade de comer e que eu vá perdendo saúde, mas eu tenho que buscar o meu espaço e o meu sucesso a qualquer custo. Eu estou construindo um altar. Para que eu ganhe dinheiro, eu tenho que construir um altar de sucesso na minha profissão. Para que eu ganhe dinheiro, eu tenho que construir um sucesso que eu não posso parar de estudar. Eu tenho falado muito aqui que Satanás tem criado distrações para nossa mente, para nos separar da verdadeira relação que nós deveríamos cultivar dioturnamente, que é a relação do Deus desconhecido. Porque quando eu coloco altares de dinheiro, de sucesso a qualquer custo, eu preciso encontrar a fama, porque hoje as pessoas vivem de fama. Se o meu nome não estiver em um estandarte, eu não consigo sobressair, as pessoas não me enxergam. Eu preciso o tempo todo estar dentro de um trabalho nas minhas 8 horas que seja, depois eu saio cansado, eu posso estar enfermo, mas eu tenho que estar dentro de uma academia e na verdade não é para eu buscar saúde para o meu corpo, porque o exercício faz bem. Mas existem pessoas que transformam o seu corpo físico em um altar porque eu preciso estar belo, porque a sociedade ela determina os padrões de beleza. O homem precisa ser forte, musculoso, andar até com os braços abertos. A mulher precisa ser toda torneada, porque se ela for assim ou se ela for assado, então ela não vai conseguir sobressair, não terá fama, ela não terá destaque, ela não será bem aceita. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas precisam cultivar todas essas coisas nos momentos em que estão acordadas, porque também precisa descansar e dormir. Mas nos momentos em que poderia estar se relacionando com o Deus desconhecido, que por incrível que pareça é o Deus que nos criou, que por incrível que pareça é o Deus que pode me trazer portas abertas, prosperidade, é o Deus que pode me fazer ser destaque, mesmo sendo como sou. É o Deus que pode me dar inteligência, assim como deu para Daniel. Colocou diversos governadores, entre esses colocou 3 por em cima. E entre os 3 estava Daniel, e a Bíblia diz que ele tinha um espírito que era de destaque em sua vida. Espírito de excelência. O homem hoje ele está buscando não é em Deus o seu destaque, a sua fonte de dinheiro, a sua fonte de sucesso, a sua fonte de beleza física, a sua fonte de aprovação nas redes sociais, porque se eu abrir um canal e eu não fizer isso, eu não fizer aquilo, se eu não for uma pessoa vistosa de beleza, se eu não tiver um corpo que chama atenção, eu não conseguirei. Então eu estou construindo altares durante todo o meu tempo disponível, e não estou dando tempo àquele altar que está esquecido do Deus desconhecido. Pastor, mas o que o senhor está falando? Eu estou falando que a nossa sociedade, ela está vivendo exatamente como vivia aqueles gregos atenienses. Conheciam Deus de todas as qualidades, divindades de todas as formas. Esse é para isso, aquela é para aquilo, esse é para outra coisa. E o Deus desconhecido ficava no canto, porque o seu altar nem nome tinha. Era um Deus que estava o tempo todo sendo colocado de lado. Pastor, mas eu sou religioso, fato. Eu ser religioso, eu ir à igreja, não quer dizer que eu conheça Deus. Não quer dizer que eu esteja envolvido de fato com Deus. O que é que me faz de fato me envolver com Deus?
eu preciso ter o tempo. Eu preciso oferecer a minha vida como altar. Eu preciso ser um templo do seu Espírito para que o seu nome seja conhecido na minha convivência, nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas relações de amizade, na minha relação conjugal, na minha relação amistosa, na minha relação profissional, na minha relação de negócios. O Deus em que, na verdade, eu digo, sou evangélico, sou católico, sou umbandista, sou macumbeiro, sou espiritista, sou kardecista, sou isso, sou aquilo. A religião, a religiosidade, o nome daquilo que sou, não indica que eu tenho uma relação verdadeira com Deus. Para que eu tenha uma relação verdadeira com Deus, o meu altar não pode ter um nome nas minhas relações e forma de ser, agir, falar, sentir, como se ele fosse desconhecido na minha vida. A mensagem desta noite nos traz uma autorreflexão, para que nós possamos ver se nós não estamos vivendo em uma espécie de idolatria moderna. Para ver se nós não estamos alimentando a desconexão entre a fé e a vida prática. Para ver se essa desconexão nós não estamos fazendo com que ela cresça sem que nós mesmos possamos perceber. Essa mensagem de Paulo, ela nos convida a sair de uma fé. Ela nos convida a sair de uma fé teórica e partir para uma fé prática. Esta mensagem de Paulo, ela faz com que nós possamos ver pessoas hoje em dia que frequentam templos, mas não permitem que a fé transforme as suas atitudes diárias. A maneira de conviver, a forma como trata o seu próximo, a honestidade no trabalho, a compaixão pelos menos favorecidos. E tudo isso não consegue refletir a presença de Deus nas suas vidas. Quando nós nos deparamos com atitudes como essa, nós vemos que Deus nas nossas vidas está sendo tratado como um Deus distante, um Deus desconhecido em suas próprias vidas, na minha própria vida, desde que eu haja desta forma. Está chegando as últimas horas e isso, uma palavra como essa é um chamado para o consenso e colocar em uma balança. Qual é o meu tempo que eu tenho colocado como altar para Deus? Qual é o meu tempo? Outro dia, a mensagem de altar, eu mencionei aqui coisas que nós fazemos no dia a dia, às vezes de tanto que nós estamos achando que aquilo é normal, e acabou se transformando em um normal que isenta Deus das nossas vidas. Eu estou literalmente careca de falar aqui neste canal que nós temos tempo para rede social, nós temos tempo para todas as coisas, temos tempo para a internet de forma geral, para Netflix, para todas as coisas que tomam o nosso tempo. Mas não temos tempo para ouvir meia hora de mensagem. Não temos 10 minutos para perder literalmente tempo lendo a Bíblia. Essa desconexão da nossa fé e da vida prática está nos mostrando que o verdadeiro Deus para nós está como um desconhecido. Nós temos nesta mensagem um chamado de arrependimento para a transformação das nossas vidas. Paulo, em todo esse texto do capítulo 17 de Atos, do 22 ao 31, ele encerra o seu discurso, chamando ao arrependimento da transformação. E dizendo para as pessoas da seguinte forma:
Deus estabeleceu um dia. E nós precisamos saber disso. Nós não estamos levando isto a sério no nosso dia a dia, porque nós estamos acostumados, e eu vivo falando isso também, com uma religião paz e amor, uma religião só que dá, que prospera, que Deus é amor, que Deus isso. Não. Paulo encerra o seu discurso dizendo: esse Deus desconhecido, ele tem um tempo em que ele virá julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ele pega todo esse texto, essa conclusão é para a sua reflexão, para a minha reflexão. Que a mensagem de Deus, ela não é um mistério nas nossas vidas. De fato, Deus não é um Deus desconhecido. Ele é um Deus que nós conhecemos, mas colocamos ele em um altar de Deus desconhecido com a nossa forma de viver. Deus tenha misericórdia de mim. Quando? Quando a barriga dói. Deus, por favor, intervenha na minha vida. Quando? Quando o casamento está indo para o ralo. Deus tenha misericórdia da minha vida. Quando? Quando a saúde deixou de existir. Deus tenha misericórdia de mim. Quando? Quando as coisas não dão certo e as portas se fecham. Deus, me ouça, por favor. Eu começo até a chorar. Eu passo a ser um cara sentimental. Todas as palavras que eu ouço passam a ser palavras que mexem com o meu sentimento. Quando? Quando eu vejo que tudo à minha volta está desmoronando. E eu lembro que o Deus desconhecido é o único Deus que pode trazer à existência, na minha vida, aquilo que não existe. Eu tenho ensinado, e eu quero dizer a você, eu sou um simples pastor, eu sou um simples homem, eu sou um simples ser humano, cheio de falhas, mas eu quero dizer a você, eu ensino hoje aquilo que aprendi, muitas coisas a duras penas. E a Bíblia diz que o trato de justiça desse Deus, que muitas vezes é desconhecido para com as pessoas que ensinam, será maior e mais pesado. Porque eu não posso te mandar por um caminho te ensinando, se nesse caminho tem um buraco para você cair. Se você cair e você perder a vida neste buraco que eu ensinei o caminho, o teu sangue, a tua vida será cobrada de mim no juízo final. Eu estou nesta noite te mostrando um Deus que, se você está agindo na sua relação com Ele, e isso é para uma reflexão totalmente profunda, se você está ouvindo esta mensagem desta noite, fazendo um paralelo na sua mente, da forma em que você tem usado o seu tempo, da forma em que você tem oferecido parte do seu tempo a Deus, então você pode começar a ver se as coisas que eu estou te ensinando são corretas ou não. A Bíblia diz que é para ser julgado a profecia. E então o que sai da minha boca, se você vê que para a sua vida é uma profecia, julgue se ela está correta ou não. Eu preciso viver de uma forma com que eu tenha a certeza que no juízo final eu serei cobrado, eu serei coroado, ou terá retirado da minha vida todas as minhas possibilidades de salvação de acordo com as coisas que eu fiz. E agora, de acordo com as coisas que ensinei. E agora, de acordo com os caminhos que estou mostrando. E nesta noite eu quero te dizer sobre esta reflexão extremamente profunda. Você parar e analisar
A mensagem de Deus, ela não é nenhum mistério como esse altar desconhecido. A mensagem de Deus, na verdade, ela é uma realidade que, se eu pegar a sua palavra e começar a examinar e procurar saber através de pessoas que de fato ensinam a verdade, você começará a ver que mensagens como essa estão te levando a uma profunda autoanálise nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, se nós temos vivido como se Deus fosse de fato conhecido ou desconhecido na nossa vida. Nós temos que analisar se, em vez de construir altares para outros deuses na nossa vida, na nossa época, qual é a proposta que eu tenho feito a Deus com o altar que eu tenho oferecido, em que tempo, quando e onde, para Ele? Se eu digo com os meus lábios que Deus existe e que Deus Ele é poderoso para todas as coisas, olhe no espelho com estas palavras, para ver se a forma que você tem vivido tem refletido com aquilo que você diz que crê. Se tem refletido com as coisas que você fala com a sua boca. Não, Deus é bom, Deus existe. Não, Deus é o único que pode nos ajudar. E de que forma tem vivido? E de que forma tem reagido a estas palavras? Não, Deus existe, Deus é bom. E eu coloco os olhos só em porcaria. Deus existe, Deus é bom, e as minhas mãos são impuras. Deus existe, Deus é bom e Ele é justo, e eu sou uma pessoa que em negócios, em qualquer relação, eu procuro tirar vantagem. Custe o que custar, ainda que o meu próximo caia e tropece por uma ação que eu fiz, eu tirando proveito e estando de pé, está bom. Eu estou te levando nesta noite a pensar que tipo de proposta de construção de altar você tem feito para Deus na sua vida. O Deus vivo, o Deus conhecido, ele precisa ser de fato conhecido e refletido através da tua vida, através das tuas ações. Ele precisa ser visto, ele precisa ser conhecido todos os dias através de você ser o templo vivo do seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. Se nós formos fazer uma aplicação contemporânea nesta mensagem do Deus desconhecido, nós iremos confrontar o tempo todo. Porque o povo ateniense era um povo intelectual, um povo... Literalmente, a Grécia foi berço de tantos conhecimentos. Agora, a Bíblia fala que conhecer a verdade é que nos liberta. Eu estou te chamando nesta noite, mais uma vez, em uma mensagem com outro título. Porque outro dia eu falei também sobre altares. Mas eu não sei porquê. Hoje eu cheguei ao meu pai, faz pouco tempo, e eu perguntei, meu pai é um pastor velho de 85 anos, um servo de Deus. E eu pergunto para ele, pai, qual é o tema que eu devo falar nesta noite? E ele disse, filho, papai gosta de um texto de Atos dos Apóstolos que fala sobre Paulo e o Deus desconhecido. Esta mensagem que eu trouxe de forma quase que espontânea nesta noite, ela está fazendo com que eu e você, contemporaneamente, possamos visualizar a forma com que nós temos colocado Deus, em qual espaço, em qual altar tem sido conhecido na minha vida.
tem se feito conhecer através da minha vida? Ou não? Ou eu sou uma pessoa que eu conheço Deus dentro da igreja? Ou eu sou uma pessoa que na minha forma de agir, eu conheço Deus, mas se necessário for lá fora, eu calo a todas as injustiças, porque falar de Deus tem hora e tem lugar para isso. É nos cultos que eu frequento, é nas missas em que vou, são nas reuniões em que eu faço parte, é da igreja em que eu sou membro, é na fé que eu professo, porém, tem lugar para todas as coisas. Trabalho não é lugar disso. Eu vou te dizer uma coisa nesta noite. De fato, todos nós precisamos ser coerentes, porque eu não posso trazer uma conversa de Bíblia em um momento, em uma mesa onde se está discutindo um problema técnico de um trabalho. Porém, eu posso fazer-se discutir as ações que serão tomadas através do meu testemunho de vida. Eu não preciso ser incoerente para ser chamado de crentão, de crentinho, de crentinha, em locais onde os assuntos abordados nada têm a ver com religião. Agora, eu te digo, quem foi que disse que essas pregações estão ligadas com religião? Eu estou te levando justamente a uma reflexão profunda. Construir um altar para Deus na nossa vida não tem a ver com religião. Não tem a ver com quatro paredes. Não tem a ver com a placa de uma igreja. Não tem a ver se eu vou durante um culto, uma missa, seja lá o que for, uma semana ininterrupta, ou se eu vou uma vez por mês, ou se eu vou uma vez por ano. Não tem a ver com isso. Tem a ver quantas horas do dia eu sou igreja e templo. Quantas horas de todos os dias as minhas ações dizem que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Quantas horas da minha existência eu estou mostrando a todos quantos queiram olhar que na minha vida não está escrito ao Deus desconhecido, pelo contrário, está escrito: eu sou servo de um Deus vivente, aquele que criou todas as coisas. Aleluia. A minha vida está expondo nas coisas que faço, que falo, no meu vocabulário, que o Deus que habita em mim, que sou templo, que sou altar, Ele é capaz de transformar a vida de um homem caído, de uma prostituta, de uma pessoa que se jogou no mundo das drogas, do crime, da violência, um pecador do mais vil, do mais baixo. Deus não pergunta qual é o erro, Ele pergunta quem está disposto a não errar mais. O Deus que é desconhecido para tantos nas nossas vidas atuais é o mesmo que não olha a cor dos olhos, cor da pele, condição social, mas Ele estende a mão e codeira, amará, coloca o homem de pé. O Deus desconhecido não é aquele Deus que nos enche de emoção, mas é o Deus que nos faz transbordar graça. Pregar a palavra com unção não é emoção. Unção não é grito. Unção não é palmas. Unção não é pulo. Unção não é extravasar
de uma forma em que as pessoas passam a olhar com outros olhos. Pelo contrário, unção é dizer a você: eu conheço um Deus do qual eu sou o templo, do qual sou o altar, que conhece a tua vida, que sabe das tuas misérias que você não conta a ninguém, que sonda e conhece os teus pecados que talvez você tenha escondido ao longo do teu caminho, ao longo da tua vida, que você não quer desenterrar, você não quer falar. Às vezes vícios que você tem, que não é de droga, que não é de cigarro, que não é de bebida, mas que te levam a um distanciamento de Deus. O Deus que eu conheço e que vive na minha vida é este, que olha para a tua vida, ainda que esteja assim, e te diz: eu quero fazer dela um altar de um Deus conhecido, de um Deus que se destaca entre todos os deuses. O Salmo 115, ele fala sobre altares para deuses, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpam, que tem pés, mas não anda, que tem nariz, mas não cheiram, que tem ouvidos, mas não te ouvem. Mas eu te apresento um Deus que eu conheço nesta noite, que Ele é capaz de curar o teu câncer, de curar a tua AIDS, de te levantar da cadeira de roda, um Deus que é capaz de ressuscitar mortos, porque Ele fez e continua sendo o mesmo Deus. Pastor, mas por que não acontecem essas coisas nos dias atuais? Porque grande parte daqueles que estão, inclusive, em cima de altares, pregam com a boca e falam de um Deus, mas que na verdade está como desconhecido em suas ações do dia a dia. Eu te chamo nesta noite para uma reflexão profunda, para criar uma metodologia na sua vida, para você olhar que aquele Deus que foi chamado, que foi oferecido como desconhecido para varões atenienses, gregos, é o mesmo Deus que nesta noite eu e você podemos ter um encontro, onde nós teremos uma análise detalhada, onde nós teremos um escaneamento da nossa vida, onde nós teremos uma sondagem de Deus ao mais profundo da minha alma e do meu coração, onde Ele irá limpar todo o erro, onde Ele irá limpar todo o pecado, onde Ele passará uma gota do sangue de Jesus Cristo, Ele perdoará e lançará nas profundezas para nunca mais ser lembrado. Para que todas as vezes que alguém te pergunte, que alguém te olhe, para que alguém que esteja olhando você à distância diga: ali tem uma pessoa que é um altar do Deus verdadeiro, é um altar do Deus Criador. O altar do Deus desconhecido estava no meio de uma idolatria. Mas nesta noite, o altar do Deus desconhecido pode estar sendo a minha vida e a sua. A Bíblia fala na leitura da Santa Ceia que todas ou quase todas as igrejas usam. Em Coríntios 11, a partir do verso 23 examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tá, pastor, se é para o homem examinar a si mesmo, por que o senhor fala tanto de pecado? Porque eu preciso. Porque o meu papel é pregar. O meu papel não é pegar você pelo pescoço, te chacoalhar e te dizer: olha, você é obrigado a transformar a tua vida em um altar. Não. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Cada vez que eu e você mostra a nossa vida como um altar de um Deus desconhecido, cada vez que eu e você suja esse altar, cada vez que eu e você peca em cima deste altar, vida, altar vida, cada vez que eu e você faz com que as pessoas desconheçam Deus através dos nossos atos, estamos crucificando o seu Filho. E nessa noite eu te chamo
justamente para que você faça uma autoanálise, uma reflexão profunda e que você possa aceitar e deixar que esse Jesus, que esse Deus até então desconhecido, transforme sua vida do um ao todo. Pastor, então, se Deus é tão conhecido na vida de alguns, por que essas pessoas sofrem? Porque se esse Deus é conhecido, pastor, da forma que o senhor está falando, se uma pessoa age certo, por que passam dificuldade? Porque talvez a sua pergunta esteja direcionada desta forma porque você tem aprendido que o Deus que deve ser apresentado é aquele Deus que dá, que derrama bênçãos, é aquele Deus que prospera, que abre portas, é o Deus que sempre vai te ceder e não é. Ele é o Deus que tem tudo, que oferece tudo e que pode tudo. Mas também Ele é um Deus que prova o coração do homem que está envolvido com Ele. Ele é o Deus que corrige o filho que Ele ama. Ele é o Deus que nos pega às vezes num caminho errado em que nós estamos indo. E se Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos faz ali comer o amargo do fel, para que nós possamos ver e nos lembrar que o maná diário é melhor e tem um gosto mais saboroso. Eu te chamo nesta noite a fazer de fato você uma reflexão. Como eu tenho oferecido o meu altar a Deus? Um Deus conhecido? Um Deus desconhecido? Ele tem se feito conhecer na minha vida, nas minhas atitudes, em todas as coisas que faço, falo, nas coisas que honro ou não honro, ou tem sido um Deus desconhecido? Aqueles que fazem o vizinho dizer: eu nunca vou entrar nesta religião, eu nunca serei um crente, eu nunca farei isso, eu nunca serei aquilo, porque olha o testemunho, olha a forma que essa pessoa vive. Faça uma reflexão. A pessoa que vive junto com você, que dorme ao seu lado, será que ela tem dito assim: olha, Deus de fato transformou minha esposa, Deus de fato transformou meu marido? Ou você tem uma boca que na mesma hora que jorra água doce, está jorrando amarga? Ou você tem ações que ao mesmo tempo em que você está levantando as mãos para os céus e descendo fogo literalmente, você está congelando o seu entorno com suas ações, com suas escolhas, com suas palavras. O Senhor nos chamou a sermos sal da terra, luz do mundo. Faça uma reflexão nesta noite. Deus desconhecido ou Deus conhecido? Eu te apresento nesta noite o Deus que eu conheço, o Deus que Ele tem feito na minha vida, com que eu coma todo dia, com que eu durma todo dia, com que o sol não pegue direto na minha cabeça, com que a chuva não caia sobre mim direto. O Deus que tem me dado calçado, o Deus que tem me dado roupa, o Deus que tem me dado uma família, o Deus que tem cuidado da minha saúde. Pastor, eu sei a sua história, o senhor tem uma saúde frágil, de fato, eu sofri um acidente. As coisas que eu sinto, elas não foram atraídas por maldições que eu puxei para a minha vida, falando contra Deus, amaldiçoando as coisas sagradas, misturando o sagrado com o profano. As coisas que sinto na minha vida são consequências de um acidente que Deus me permitiu passar, mas que o seu anjo estava lá, me trazendo a vida, para nesta noite estar aqui para dizer a você: conheça o Deus verdadeiro.
Viva com esse Deus conhecido. E faça esse Deus ser conhecido através de você e da tua vida. Oramos nesta noite. Não precisa me dizer nada. Apenas escreva: eu quero conhecer Deus. Eu quero esse Deus conhecido. Renda-se ao Senhor. A Bíblia diz assim: volte-se ao lugar de onde caístes. Lembra-se e volta à prática das primeiras obras. Esta semana eu conversava com uma pessoa e nós dizíamos justamente sobre viver aquilo que se prega e pregar aquilo que se vive. Que a sua vida seja uma pregação daquilo que aprende e daquilo que você quer e vive com esse Deus. Oramos nesta noite. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da tua santa e sagrada presença. Ó Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nesta noite apresentamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso dia a dia, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, de pensar, o nosso proceder, as nossas relações, meu Deus. Colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor olhe para dentro de nós e nos dê força para mudar aquilo que se faça necessário. Para, meu Pai, mudar, ó Deus, as atitudes que sejam necessárias mudar. Para colocar, ó Deus, em cada lugar, na nossa vida, onde é para que o Teu nome seja resplandecido e glorificado. Pai, nesta noite nós queremos Te pedir perdão. Se porventura nas nossas ações e na nossa maneira de ser nós temos, mesmo que inconscientemente, pecado contra a Tua santidade e grandeza, temos colocado na nossa vida como estava naquele altar, naquele dia, Deus desconhecido, mas queremos nesta noite Te dizer, Pai, que o Senhor seja um Deus, ó Pai, conhecido na nossa vida e através dela. Meu Deus, purifica, levanta, restaura. Oh, meu Pai, refaça os elos perdidos, o elo da esperança, da fé, da confiança, o elo, meu Deus, de acreditar no propósito que o Senhor tem para a minha vida, de acreditar, Pai, no projeto que o Senhor tem para mim e de acreditar, meu Deus, que o meu amanhã é o Senhor que controla. E se o Senhor tem o melhor para mim, porque a Tua palavra diz, Pai, que os Teus caminhos e os Teus projetos e os Teus sonhos são mais altos que os meus. Então nesta noite nos perdoe e segure as nossas mãos para que tudo o que acontecer, Pai, seja por Ti e para Ti. Seja contigo. Não nos deixe, Pai, enganados pelo mundo, onde, Senhor, o tempo das coisas tem tomado o lugar que é devido ao Senhor. Ensina-nos que o Teu nome, Pai, e a relação contigo precisa estar em primeiro lugar. A fé, ela precisa agir, Pai, quando eu estiver numa sala de aula. A minha crença em Ti, Pai, e a demonstração de que o Senhor é conhecido através da minha vida, precisa, Senhor, ser demonstrada quando eu estou em uma roda de amigos, no meu trabalho, no meu dia a dia, no volante, no trânsito. Oh, meu Pai, com os vizinhos,
com a família, com a pessoa que dormimos, com os filhos. Senhor, tenha misericórdia. O erro do passado, a tua palavra diz, Senhor, que será perdoado e colocado nas profundezas para nunca mais ser lembrado. Se porventura alguns de nós vivemos, ó Deus, de amarguras passadas, erros passados, apaga nesta noite, limpa o coração, para que seja colocado um altar de um Deus que tudo pode e que é conhecido como Deus Jeová Jireh, como Deus Jeová Rafá, como Deus que olha, que segura e que provê, que abre portas na existência através do inexistente. Oh, meu Pai, traga, Pai, a prosperidade em todas as áreas. A cura, Pai, que seja dimensionada não apenas no físico, mas também na alma, no espírito e na mente. Oh, meu Deus, toma para Ti a nossa vida, para que seja um altar consagrado a Ti, em todos os dias, em todos os meses, em todos os anos, em todas as horas, a cada minuto e segundo, para que nunca mais, Senhor, nós possamos nos perder a ponto, Senhor, de vivermos contigo, mas de uma forma como se o Senhor fosse um Deus desconhecido. Segure as nossas mãos e não nos deixe enganados. Traga à luz tudo o que nós precisamos ver, Pai, para que nada, nenhum mal, Senhor, nos leve por caminhos tortuosos, por caminhos espinhosos. E sabemos, meu Deus, através da Tua palavra, que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor estará conosco em todas, nos fazendo vencedor. Que todas as portas que porventura o mundo, Senhor, ou Satanás e seus anjos tentarem fechar diante de nós, o Senhor nos abrirá portas maiores e melhores, para que o Teu nome, do Deus desconhecido para tantos, seja glorificado, exaltado, magnificado, inigualável Deus. Oh, Pai, derrama sobre as nossas vidas a Tua unção de modificação, de cura. Derrama sobre as nossas vidas o Teu amor, a Tua bondade e a esperança. Coloca nos nossos corações, Pai, nas nossas entranhas, uma fé, Pai, inabalável, de que o Senhor é Deus e que podem existir tantos quantos quiserem altares feitos por mãos de homem, mas nenhum Deus é maior, é melhor do que Ti. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Atenda esta pessoa que ora comigo com fé, que está nesta noite reconhecendo que precisa reafirmar, ó Deus, os laços contigo, de Te servir melhor, de andar contigo e não deixar, Pai, que nenhum outro altar possa chamar mais a sua atenção do que a Tua presença, que é prioridade. E com ela nós podemos tudo e todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você diz amém e graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, quero agradecer cada pessoa que entrou. Eu peço a você que deixe o seu comentário, o que você quiser. Todas as pessoas que já estão acostumadas a nos seguir, a participar, a ouvir as mensagens como alimento espiritual. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela está falando justamente da Escritura Sagrada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você possa refletir através desta mensagem de hoje e que o Senhor possa fazer o melhor na sua vida. Nós estaremos
novamente aqui na terça-feira às 7 horas da manhã, é de terça a sexta, às 7 horas da manhã, o programa Começando o Seu Dia com Deus, no domingo às 7 da noite e no sábado também às 7 da noite. Nós iremos, no outro final de semana, levar marmitas na rua, roupas que ganhamos, roupas nossas que não usamos, sapatos para pessoas em condição de rua. Se você puder nos ajudar com alguma coisa, iremos fazer ali um risoto, iremos comprar marmitas térmicas, aquelas de isopor, tamanho médio, e levaremos com fardo também de água para dar uma garrafinha de água a cada pessoa junto com a marmita, e juntamente iremos lhe entregar o principal, que é o quê? A palavra de Deus. Iremos evangelizar, alimentando o corpo físico e principalmente a alma. Se você puder nos ajudar, está passando aí o nosso e-mail, que é o Pix, está no nome da minha esposa, cassiavanuzia3@gmail.com. Qualquer quantidade que você queira nos ajudar para que possamos comprar os alimentos, será muito bem-vindo, e Deus irá multiplicar, prosperar em quantas vezes necessário for para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui. Se quiser falar com o pastor, também está aí o meu e-mail, regisadmin@gmail.com. Eu irei te responder com carinho, irei te orientar com carinho o que você precisar. Fale com o pastor. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e deixe a palavra desta noite trabalhar no teu ser. Deus abençoe e até lá. Fique com Deus.